Olha, durante esse período de pandemia, com isolamento social e confinamento, foi preciso ter atenção redobrada com os idosos para evitar acidentes domésticos. De acordo com as informações do Hospital Governador João Alves Filho, o número de quedas nos 3 primeiros meses do ano atingiu mais de 1.400 vítimas. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Patrícia Almeida Fontes. Doutora Patrícia, boa noite e obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Estado. E eu gostaria, a senhora é especialista nisso, fisioterapeuta, está sempre atendendo, principalmente os idosos, né? Eu gostaria dos cuidados que as pessoas mais velhas, as pessoas idosas devem ter com relação a quedas. Boa noite, Gilvan. Então, é um tema extremamente relevante. Nesse período de pandemia, você pode ver através desses dados o aumento, né, principalmente das fraturas de fêmur. Enquanto prevenção, o que a gente orienta a família é principalmente a adaptação ergonômica da casa desse idoso. O que a gente sabe é que à medida que a gente envelhece, o vigor, a flexibilidade, a visão vão diminuindo e a gente precisa adaptar essa casa para esse idoso. Então, o ambiente em que mais a gente trabalha, principalmente é o banheiro, colocando principalmente pisos antiderrapantes, colocando barras de proteção, e adequando toda aquela parte externa, né, evitando pisos escorregadios, a altura da cama, a altura da cadeira do idoso. Então, hoje a gente sabe que, como esses idosos ficaram muito reclusos, a casa passou a ser, vamos dizer assim, um alvo de queda. Então, a casa é o primeiro lugar que a gente vai precisar entrar com ação rápida e urgente de adaptação. A senhora falou sobre o risco de quedas. Eu pergunto para a senhora, quais as lesões mais frequentes justamente com esse pessoal, os idosos, né, que vão até a senhora para fazer a fisioterapia? Hoje, durante a pandemia, 74% de aumento eu tive, principalmente consultório, mas principalmente uma pesquisa acadêmica que foi realizada, o aumento foi em fratura de fêmur. O que a gente precisa trazer um alerta para a população é que a fratura de fêmur, ela tem um grande risco de comorbidades e lesões mesmo após a fratura. Então, o indivíduo que fratura o fêmur hoje, o idoso, ele vai demorar a caminhar, ele vai ficar mais restrito ao leito e tem um risco de adoecer de outras patologias que não são só pela fratura do fêmur, mas principalmente porque ele vai ficar restrito ao leito, restrito àquela cama. Então, as sequelas, vamos dizer assim, que mais aumentaram mediante a queda dos idosos em casa, são as fraturas de fêmur, as fraturas de disco vertebral e as fraturas de punho, sendo essas da fratura. E aí temos as contusões, que são aquelas lesões que o idoso pode ter mediante a queda. Então, são as lesões principalmente em face e em crânio, que são aquelas, vamos dizer, fissuras, né, que nós podemos ter no couro cabeludo e principalmente em face. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que a fratura de fêmur é a que a gente tem que ter mais cuidado, porque é ela que vai impactar e declinar a qualidade de vida desse idoso. E o que ele tem que fazer imediatamente após uma queda desse tipo que a senhora falou aí? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que começar com a prevenção, adaptar a casa. Então, aquele idoso que está me assistindo hoje, que sabe, que usa muitas cadeiras plásticas, que usa banquinho para subir, para avaliar, para pegar comida em armário, que ele precisa adaptar a casa dele, porque ele está em casa e a casa hoje é o local que, se ele não adaptar, ele pode vir a cair. Caiu, de imediato, ele tem que procurar uma assistência médica, porque nesse momento de queda a gente não sabe o que é grave do que não é. Então tem que procurar realmente assistência médica. Mas eu volto aqui a dizer que o mais importante é a prevenção. Então, adaptar a queda e a realização de exercícios físicos, porque os idosos, a gente sabe que pela própria idade, ele vai ter uma tendência de vir a cair cada vez que ele fica mais velho. Mas o exercício físico vai dar a esse idoso flexibilidade, força, coordenação e equilíbrio. E muitos idosos, com medo da pandemia, deixaram de praticar exercício físico. Então, hoje, a ausência de atividade física é um fator desencadeante de queda muito maior do que a própria idade. Então, nesse momento, o mais interessante é que esse idoso, mesmo dentro de casa, volte a realizar atividades que fortaleçam sua musculatura, fortaleçam suas articulações, melhore seu equilíbrio e sua coordenação.
e juntamente com a ação de adaptação ergonômica, ele vai reduzir gradativamente o risco dele vir cair no ambiente doméstico. Tem muito idoso teimoso, né? A pessoa Sim. fala, não suba nessa escada, mas ele vai e sobe. Não suba nesse banco, mas ele vai e sobe. É muito importante, doutora, a ajuda também da família nesse momento, né? A orientação da família. O idoso, ele não percebe, né? A gente não percebe quando a partir do momento que eu estou envelhecendo, porque é uma coisa fisiológica e natural. Então, eu sempre vou achar que eu consigo fazer aquela atividade. Então, o familiar, ele não pode retirar as ações dele fazer as coisas dentro de casa, mas tem que orientar, porque o mais comum que eu vejo no dia a dia são idosos subindo em bancos plásticos, principalmente para alcançar algo em guarda-roupa, alcançar algo em armário de cozinha, ou até mesmo escadas improvisadas. Então, a família tem que fazer um rastreio realmente dentro de casa, quais são as zonas de maior risco ou que esse idoso tem utilizado no seu dia para se locomover. Então, aquele idoso que já sabe que tem artrose, que tem um equilíbrio já ruim, que tem labirintites, ele tem que ter um cuidado redobrado. Será que eu estou precisando fazer uso de uma bengala, de uma muleta? Eu não posso mais subir uma escada porque, assim, é uma síncope. Lembrem, a gente quando vai subir em determinados momentos, eu posso ficar tonto e vir a cair. Então, queda era da própria altura, que foi o que tirou a vida do próprio aquele ator Gugu, que ele caiu, resolveu subir no sótão e caiu numa altura que ceifou a vida dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque as quedas, elas podem ou matar ou realmente diminuir a qualidade de vida desse idoso. Tá bom, doutora. Eu conversei aqui com a fisioterapeuta Patrícia Almeida Fontes, a quem agradecemos aqui essas orientações, principalmente para os velhinhos, né? Para os idosos, os velhinhos no bom sentido, né? Muito obrigado, boa noite para a senhora, bom final de semana, viu? Bom final de semana e boa noite. Boa noite.